Quando você sentir que tudo chegou ao fim, na verdade, é apenas o começo. Frase de Albert Howard. Todos nós já experimentamos esse momento com o coração acelerado, olhos baixos e rosto enrubescido. Carla relembrou aquela tarde de verão em que confessou seus sentimentos a Paulo, com o coração nas mãos. Mas a resposta não foi a esperada. Não compartilho dos mesmos sentimentos, ele disse. O mundo de Carla desabou. Mas por quê? Porque uma simples palavra pode ter tanto impacto sobre nós. A rejeição. Esse sentimento de não ser amado ou valorizado por alguém que estimamos nos atravessa como uma lança, nos fere, nos faz sentir vulneráveis e às vezes nos leva a uma reflexão profunda. Por natureza, os seres humanos buscam aceitação e conexão com os outros. Somos seres sociais e desde tempos remotos, ser rejeitado poderia significar a diferença entre a vida e a morte. No entanto, mesmo em nossa era moderna, a rejeição ainda exerce um grande impacto. A filosofia estoica nos apresenta uma perspectiva diferente. Imagine por um momento viver em uma realidade onde a rejeição não define você, onde seu valor não depende da validação externa. Uma perspectiva em que a rejeição não seja vista como um fracasso, mas como uma bênção. Pode parecer estranho, mas para entender isso, primeiro precisamos mergulhar no mundo do estoicismo e descobrir como esse antigo pensamento pode transformar nossa relação com a rejeição. Seguindo essa linha nos próximos minutos, embarcaremos em uma jornada através do tempo e da mente. Explorando a sagacidade dos estoicos e seu aplicativo em nossa vida diária, convido-os a prosseguir na leitura e descobrir por que a rejeição, longe de ser uma maldição, pode ser verdadeiramente uma bênção. Para compreender como o estoicismo pode transformar nossa perspectiva da rejeição, devemos primeiramente mergulhar em suas origens e compreender seus princípios. Imagine por um momento a antiga Grécia, um mundo de deuses, heróis e filósofos. Nesse cenário surge uma filosofia que revoluciona o pensamento humano para sempre. O estoicismo, nascido em 300 a.C., em Atenas sob o ensinamento de Zenão de Cítio. Sua escola filosófica ficou conhecida como Stoa Poikile, que significa pórtico pintado, onde Zenão costumava ministrar seus ensinamentos. Mas o que é de fato o estoicismo? Em essência, é uma filosofia que nos instrui a aceitar a vida como ela é, reconhecendo que há coisas além de nosso controle. No entanto, ressalta que sempre podemos controlar nossa reação a essas circunstâncias. Se viajarmos de Atenas para Roma, encontraremos figuras emblemáticas do estoicismo que elevaram suas lições a outro patamar. Primeiramente temos Sêneca, conselheiro do imperador Nero, que por meio de suas cartas e ensaios, oferece uma visão profunda da natureza humana. Ele destaca a importância de viver em harmonia com a natureza e aceitar tanto as adversidades quanto as alegrias com equanimidade. Em seguida, deparamo-nos com Marco Aurélio, imperador romano e um dos pensadores mais influentes da história. Em suas meditações pessoais, ele reflete sobre seus pensamentos mais íntimos acerca da vida e da morte, orientando-nos sobre como viver de acordo com a virtude, sem sucumbir às circunstâncias externas. E não devemos esquecer Epicteto, um escravo liberto que se tornou um renomado mestre estoico. Epicteto nos recorda que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim nossa percepção deles. Não é o que nos acontece que nos afeta, mas sim como interpretamos o que nos acontece. Esses filósofos costumavam dizer que, com suas vidas e ensinamentos, nos mostram que, independentemente de nossas circunstâncias, sempre temos o poder de escolher como enfrentar a vida. É essa mentalidade que nos ajuda a ver a rejeição não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Antes de explorarmos como o estoicismo nos auxilia a lidar com a rejeição, é essencial compreender que essa filosofia não consiste em uma série de regras rígidas, mas sim em uma forma de vida. Um guia para viver com propósito, significado e resiliência. Cada vez que experimentamos a rejeição, não é o ato em si que nos machuca, mas sim como o interpretamos. Essa é uma premissa fundamental no estoicismo. Se pudéssemos ver a cena de cima como se fôssemos espectadores em uma peça de teatro, veríamos apenas uma pessoa dizendo não à outra.
No entanto, na mente da pessoa rejeitada, esse não se transforma em um turbilhão de pensamentos e emoções como: não sou bom o suficiente, o que fiz de errado e por que não me querem. Epicteto, com sua sabedoria penetrante, nos ensinava que as pessoas não se perturbam com as coisas, mas sim com as opiniões que têm delas. Sob essa luz, a rejeição, assim como qualquer outro evento externo, é essencialmente neutra. Não possui um valor intrínseco positivo ou negativo. É simplesmente um fato, uma resposta à dor ou à alegria que sentimos, sendo o produto de nossa interpretação. Refletindo sobre uma citação famosa de Marco Aurélio, entendemos que se nos sentimos afetados por algo externo, não é o evento em si que nos perturba, mas sim nosso próprio julgamento sobre ele. Temos o poder de mudar esse julgamento. Assim, se enxergarmos a rejeição não como um julgamento sobre nosso valor, mas sim como uma simples resposta, uma perspectiva diferente ou até mesmo como uma oportunidade para o aprendizado e crescimento, podemos transformar a experiência. Em suas cartas, Epicteto apresenta uma ideia revolucionária. A adversidade testa o ouro, e a adversidade testa as pessoas fortes. Adotando essa perspectiva, a rejeição deixa de ser uma barreira e se torna um desafio, um convite para questionar nossos próprios julgamentos, fortalecer nossa resiliência e encontrar um propósito mais profundo em nossas vidas. Mudar nossa percepção da rejeição é sem dúvida um desafio, mas com as ferramentas oferecidas pelo estoicismo, podemos transformar essa experiência em uma fonte de força e sabedoria. No próximo capítulo, exploraremos exatamente como fazer isso. Portanto, diante de um obstáculo, um muro ou uma negativa, considere que o desafio da rejeição pode se revelar uma oportunidade. Atrás desse muro pode haver um tesouro esperando para ser descoberto, um mundo de possibilidades, aprendizados e fortalezas. Os estoicos têm uma perspectiva única que transforma as calamidades em treinamento, fortalecendo-se quando outros se desanimam. Essa percepção lhes permite enfrentar qualquer adversidade, incluindo a temida rejeição, com equanimidade e coragem. Analogamente, pense no ato de levantar pesos. O desafio da rejeição pode ser um treinamento que, ao ser superado, fortalece e prepara para enfrentar desafios futuros. O que você está realmente fazendo é submeter seu corpo a uma resistência, a um desafio. No entanto, a cada levantamento, seus músculos se rompem e em seguida se regeneram, tornando-se mais fortes. A rejeição, vista por essa perspectiva, se torna essa resistência que, se enfrentada adequadamente, fortalecerá nosso caráter e nossa resiliência. Se você ainda tem dúvidas, considere a vida de grandes personagens históricos que enfrentaram a rejeição de maneiras que muitos de nós não podemos sequer imaginar. Por exemplo, Thomas Edison, o inventor do fonógrafo e da lâmpada elétrica. Dizem que ele enfrentou mais de 1000 fracassos antes de finalmente criar uma lâmpada que funcionasse. Sempre que se deparava com um revés ou uma rejeição de suas ideias e protótipos, ele não desistia. Em vez disso, via essas situações como oportunidades para aprender e melhorar. Costumava dizer: não falhei, simplesmente descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Outra história inspiradora é a de J.K. Rowling, autora da mundialmente famosa série Harry Potter. Depois de enfrentar múltiplas rejeições de editoras que não viam potencial em seu manuscrito, finalmente encontrou uma que acreditou nele. Esse fato defende seu valor como escritora. Ambas as histórias mostram como a rejeição, longe de ser o fim, pode ser o começo de algo extraordinário. A rejeição, então, pode ser o catalisador que nos impulsiona para o sucesso, desde que saibamos como abordá-la. E é aqui que a sabedoria estoica brilha com mais intensidade. Em vez de evitar a rejeição, ela nos convida a enfrentá-la, a dialogar com ela, pois é nesse diálogo que encontraremos as chaves para desvendar suas lições e crescer como indivíduos. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um não pense em Edison e Rowling. Pense em todos aqueles que viram nesse não um ainda não, ou uma busca por outra maneira. A rejeição não é o fim, mas o começo de uma nova aventura. Você está pronto para embarcar nela? Como você lidaria se tivesse à sua disposição uma ferramenta que permitisse enfrentar qualquer desafio com serenidade? E se pudesse encarar a adversidade de frente, dizendo às dificuldades:
Estou ouvindo você, bem-vindo ao kit de ferramentas estoico para lidar com a rejeição. Primeiramente, exploraremos a dicotomia do controle, um conceito proposto pelo filósofo estoico Epicteto. Este conceito nos convida a dividir o mundo em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. O que você está realmente fazendo é submeter seu corpo a uma resistência, a um desafio. No entanto, a cada levantamento, seus músculos se rompem e em seguida se regeneram, tornando-se mais fortes. A rejeição, vista por essa perspectiva, se torna essa resistência que, se enfrentada adequadamente, fortalecerá nosso caráter e nossa resiliência. Se você ainda tem dúvidas, considere a vida de grandes personagens históricos que enfrentaram a rejeição de maneiras que muitos de nós não podemos sequer imaginar. Por exemplo, Thomas Edison, o inventor do fonógrafo e da lâmpada elétrica. Dizem que ele enfrentou mais de 1000 fracassos antes de finalmente criar uma lâmpada que funcionasse. Sempre que se deparava com um revés ou uma rejeição de suas ideias e protótipos, ele não desistia. Em vez disso, via essas situações como oportunidades para aprender e melhorar. Costumava dizer: "Não falhei, simplesmente descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Outra história inspiradora é a de J.K. Rowling, autora da mundialmente famosa série Harry Potter. Depois de enfrentar múltiplas rejeições de editoras que não viam potencial em seu manuscrito, finalmente encontrou uma que acreditou nele. Esse fato defende seu valor como escritora. Ambas as histórias mostram como a rejeição, longe de ser o fim, pode ser o começo de algo extraordinário. A rejeição, então, pode ser o catalisador que nos impulsiona para o sucesso, desde que saibamos como abordá-la. E é aqui que a sabedoria estoica brilha com mais intensidade. Em vez de evitar a rejeição, ela nos convida a enfrentá-la, a dialogar com ela, pois é nesse diálogo que encontraremos as chaves para desvendar suas lições e crescer como indivíduos. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um não pense em Edison e Rowling. Pense em todos aqueles que viram nesse não um ainda não, ou uma busca por outra maneira. A rejeição não é o fim, mas o começo de uma nova aventura. Você está pronto para embarcar nela? Como você lidaria se tivesse à sua disposição uma ferramenta que permitisse enfrentar qualquer desafio com serenidade? E se pudesse encarar a adversidade de frente, dizendo às dificuldades: "Estou ouvindo você. Bem-vindo ao kit de ferramentas estoico para lidar com a rejeição." Primeiramente, exploraremos a dicotomia do controle, um conceito proposto pelo filósofo estoico Epicteto. Este conceito nos convida a dividir o mundo em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. Agora pense na rejeição. Você pode controlar como alguém se sente ou pensa sobre você? A resposta é não. No entanto, você pode controlar como reage a essa rejeição. Essa distinção nos liberta do fardo de querer manipular o mundo externo, concedendo-nos o poder de trabalhar em nosso mundo interno em nossa resposta. Quando nos deparamos com o não, em vez de nos questionarmos por que fomos rejeitados, devemos nos perguntar o que podemos aprender com isso. Vamos um passo além. Os estoicos praticam algo chamado indiferença. Não se trata de ignorar suas emoções ou fingir que elas não existem, mas de não se deixar levar por elas. Imagine que suas emoções são como o vento, podem soprar com força, mas você, como uma árvore robusta, permanece firme, permitindo que o vento passe por suas folhas sem arrancá-lo do chão. As emoções passageiras, como a dor ou a frustração diante da rejeição, são esse vento. Reconheça sua presença, mas não permita que o derrubem. Após qualquer experiência de rejeição, é essencial realizar uma autoanálise, não para se culpar ou encontrar falhas, mas para entender e aprender. Questione suas emoções e respostas. Por que você sentiu o que sentiu? Há alguma crença subjacente que possa estar influenciando sua reação? Ao fazer isso, você está abrindo um diálogo com seu eu interno, encontrando áreas de crescimento e ajustando sua perspectiva. Finalmente, vamos abordar exercícios práticos. Sugiro 2 desafios que você pode começar a implementar hoje. O primeiro é o desafio do diário estoico. Todas as noites, dedique 5 minutos para refletir sobre seu dia.
Houve alguma rejeição ou desafio? Como você reagiu? O que aprendeu? Essa prática diária o ajudará a se tornar um observador de suas emoções e comportamentos, proporcionando clareza e autoconsciência. Desafie-se a confrontar a possibilidade de rejeição ao longo da próxima semana. Enfrente algo que lhe cause receio, seja algo de menor magnitude, como solicitar um desconto em uma loja, ou algo de maior impacto. O objetivo não é necessariamente obter uma resposta positiva, mas sim enfrentar o medo da rejeição e extrair aprendizados dessa experiência. A rejeição é, em última análise, uma das muitas facetas da vida. Não podemos evitá-la, mas temos o poder de escolher como lidar com ela. Equipados com as ferramentas do estoicismo, a rejeição pode transformar-se de um monstro assustador em um mentor amigável, sempre pronto para ensinar e orientar em direção a uma versão mais resiliente e sábia de si mesmo. Ao imaginar como seria empoderador enfrentar qualquer desafio, desde a rejeição mais sutil até os maiores obstáculos, munidos da sabedoria estoica, percebemos que estamos preparados não apenas para sobreviver, mas para prosperar. O universo, de maneiras misteriosas, muitas vezes usa a rejeição como uma aliada, desafiando nosso caráter da mesma forma que o metal é forjado com fogo e martelado para ganhar resistência. O primeiro benefício é o fortalecimento da resiliência e do caráter. Cada não recebido nos torna mais fortes, mais sábios e mais preparados para os desafios futuros. Transformamos cada pedra no caminho em um degrau em direção a uma versão superior de nós mesmos. Além disso, a rejeição pode ser interpretada como um sinal. Uma porta fechada pode indicar que há outro caminho, mais alinhado com nosso propósito e metas. Aqui encontramos o segundo benefício, a oportunidade de reavaliar e ajustar nossos caminhos. Em vez de enxergá-la como um obstáculo, podemos vê-la como uma sinalização indicando que este não é o caminho, mas algo melhor aguarda. Talvez a não conquista de um emprego conduza à descoberta de uma paixão desconhecida. Talvez um não em um relacionamento nos guie para uma conexão mais profunda e significativa, seja com outra pessoa ou ainda mais crucialmente consigo mesmo. Ao discutir sobre as conexões profundas, alcançamos o terceiro benefício, o estímulo ao autoconhecimento e autodesenvolvimento. Enfrentar a rejeição nos obriga a refletir sobre nós mesmos, questionar nossas crenças, ações e desejos. É um convite à introspecção. Por que determinado comentário me afetou tanto? Qual parte de mim se sente insegura? Quais valores são verdadeiramente importantes para mim? Através dessas perguntas, não apenas descobrimos nossa verdadeira identidade, mas também identificamos oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. Neste percurso pela sabedoria estoica, aprendemos que a rejeição não é um monstro, mas sim um mestre, um guia, um aliado. Assim como um bom mestre, não está aqui para nos punir, mas para nos mostrar o caminho para uma vida mais plena, significativa e conectada. Agora, munidos dessa nova perspectiva, convido você, caro ouvinte, a encarar a próxima experiência de rejeição com um olhar renovado. Considere essa vivência não como um castigo, mas como uma bênção disfarçada, um presente que, se aceito com sabedoria e coragem, pode conduzi-lo a cantos inexplorados de autodescoberta e crescimento. Enquanto continua em sua jornada pessoal, incentivo-o a prosseguir explorando e incorporando os princípios estoicos em sua vida diária. Porque, ao final do dia, cada desafio, cada não e cada obstáculo podem ser o combustível necessário para acender a chama da sua evolução e autorrealização. Se você chegou até aqui, permita-me expressar minha gratidão por seu tempo e atenção dedicados a este vídeo. Antes de se despedir, por favor, inscreva-se no canal se ainda não o fez. Cuide-se e até a próxima.